E aí, pessoal? Bem-vindos à nossa terceira aula e nós vamos falar sobre o coração da colaboração. CDE, IFC, BCF. Vamos entender esses conceitos e mostrar como implementá-los mesmo em escritórios pequenos. Você já passou por alguma dessas situações? Você trabalha o dia todo e descobre que o modelo da arquitetura que você estava modelando está errado, está numa revisão atrasada. Ou então teve um e-mail perdido, que uma mudança no escopo foi comunicada, mas foi para a caixa de spam e ninguém viu. Já teve pânico procurando a última versão? Todos esses cenários são sintomas da mesma doença, a falta de rastreabilidade e gestão da informação. A solução para esse caos é o CDE, ou Common Data Environment, ou Ambiente Comum de Dados. O que é isso? É uma plataforma digital que concentra e gerencia toda a informação do projeto, onde fica o modelo, a documentação, as atas de reunião, relatórios, tudo o que tiver de documentação e informação referente ao projeto. O ambiente comum de dados, ele não é só um Google Drive ou um Dropbox, ele vai trazer muito mais funções que isso. A ideia é que ninguém mais pergunte para você, me manda aquele arquivo, eu não sei se o arquivo está no lugar certo. E outro ponto, o acesso a esses arquivos ele é controlado. Tem coisa que o cliente vai poder ver, tem coisa que só a equipe de projeto vai poder ver. Você pode deixar o seu contrato no ambiente comum de dados, no CDE. E aí você pensa, mas eu vou deixar todo mundo vendo o contrato? Não, você limita o acesso só para pessoas que você autorizou acessar aquele arquivo e poder ler o que está no seu contrato. Isso vai te dar uma segurança e vai evitar alterações indevidas nos documentos. Por que nós precisamos de um ambiente único? Porque BIM é colaboração. Se cada um guarda o modelo em um lugar diferente, a coordenação nunca fecha. Quando você centraliza as informações, você passa a saber qual que é a versão que está em vigor, quem que subiu essa versão, se essa versão já foi aprovada e se já pode ir para obra ou para orçamento. Outra coisa, você passa a ter histórico. Se alguém falar, isso não estava assim, você mostra a versão anterior e simplesmente demonstra que estava assim. Isso vai te dar proteção técnica e até contratual. A coordenação vai ficar mais leve, mais ágil, porque o coordenador não precisa ficar caçando arquivo no e-mail. Ele entra no CDE, baixa tudo e roda a compatibilização. Beleza, mas como organizar essa informação na prática? Tem uma norma, a NBR ISO 19650, ela vai nos trazer um fluxo de 4 zonas. A primeira delas é trabalho em progresso, ou trabalho em andamento. Pense nessa zona como a sua mesa de trabalho privada. É onde a informação do modelo que está em desenvolvimento está ativo. São os arquivos com seus testes, com as coisas que você ainda está alterando. Essa zona ela vai ser acessível apenas para você, apenas para o autor do projeto, ou então para a sua equipe de imediato. O status dessa pasta, resumindo, é estou trabalhando nisso, não use ainda. Quando o arquiteto termina uma versão preliminar e precisa que o engenheiro estrutural valide os vãos, eu movo esse arquivo para a zona 2, compartilhado. A zona compartilhada é onde a informação está pronta para verificação e validação interna. Ela é usada para compatibilização preliminar, mas atenção, ainda não é informação oficial. É o momento em que eu compartilho o modelo com o coordenador e os outros projetistas. O status aqui vai ser: estou te mostrando isso para você validar ou comentar. Isso ainda pode ter alterações, então não vai ainda para validação com o cliente. Quando o arquivo chega nessa etapa, o coordenador ou as outras disciplinas vão revisar o seu modelo. Eles podem aprovar e o seu arquivo segue no fluxo, ou vão solicitar alguns ajustes e o arquivo vai voltar para a sua pasta trabalho em andamento para você corrigir.
ou podem identificar algumas interferências em alguma compatibilização que já esteja sendo feita e eles vão gerar para você um relatório em BCF, que nós já vamos ver. Aqui nós temos um exemplo de como a concessionária Águas de Joinville determina a organização das pastas de projeto de acordo com cada etapa. É do Manual de Especificações para Projetos em BIM, da própria Águas de Joinville. É um arquivo público que você pode olhar com mais detalhes, você já vai entender um pouco do que nós estamos vendo nas aulas aqui, lendo esse documento. E lá vão ter vários itens que um órgão público pode solicitar para um projeto seu. Aqui tem também a nomenclatura dos arquivos, no mesmo documento da Águas de Joinville. Então, se você ainda não padroniza os arquivos, você pode usar como referência para você começar, ou então ver nomenclaturas de outros órgãos públicos para tomar como referência e começar a sua padronização. Aqui tem também algumas nomenclaturas do caderno sobre BIM do governo do Paraná. Então, é mais uma fonte aqui que eu recomendo a leitura para entender bastante do que nós estamos vendo aqui sobre padronização, sobre montar um BEP. Vai ter ali praticamente um BEP, tanto do governo do estado quanto o documento da Água de Joinville. Vai ser um documento bem importante para vocês complementarem o que nós estamos vendo aqui nas aulas. E vamos imaginar um cenário comum aqui no Brasil, na nossa realidade. O arquiteto vai usar o ArchiCAD, o calculista vai usar um TQS, ou Eberic, ou CPCAD, o engenheiro de instalações vai usar um KBuilder ou o Revit. E se tiver um coordenador BIM, um BIM Manager, ele vai usar um Navisworks ou um Solibri. Como que garantir que todos vejam o mesmo modelo, sendo que são todos softwares diferentes? A resposta para isso é o IFC. É um formato de arquivo aberto e neutro. Ele é de um padrão internacional, uma ISO, criado justamente para permitir que diferentes softwares conversem, garantindo a interoperabilidade. Quando o engenheiro do TQS termina o modelo estrutural dele, fazendo no TQS, ele exporta para um IFC. Eu estou usando o Revit, vou fazer um hidrossanitário, eu importo, ou melhor, eu vinculo. É importante essa palavra vínculo, nós vamos usar bastante no BIM. Então eu vinculo esse IFC e quando eu termino as instalações, eu exporto esse IFC das instalações e eu mando para um coordenador. E ele vai fazer as verificações de compatibilização, se existe alguma interferência entre as instalações, estruturas ou algum outro item da arquitetura. É um formato que permite o Open BIM, ou seja, que você escolha as melhores ferramentas para cada disciplina, sem ficar preso a um único fabricante de software. Existem versões como a IFC2 ou 3, e são mais antigas, e também hoje tem a IFC4. O importante é configurar corretamente qual a versão de IFC para que os outros projetistas também consigam abrir o seu arquivo. Claro, ele tem as suas limitações. Nem toda a informação, 100% do software, ou seja, nem tudo que eu consigo configurar no Revit, eu consigo exportar para o IFC. Mas para coordenação e compatibilização, ela é a linguagem universal e ela atende muito bem todas as demandas. E tão importante quanto o IFC é o BCF, BIM Collaboration Format. Se o IFC é um modelo, ele é uma nota adesiva inteligente, vamos dizer assim. Sabe quando você acha um problema e você tira um print e vai mandar por e-mail ou manda no WhatsApp ali? Tem um cano aqui que está batendo nessa viga. Aí o calculista vai falar, tá, onde? Qual viga? O BCF, ele resolve isso. Ele não vai ser um print que vai mandar e aí o calculista vai procurar qual é a localização que está tendo esse conflito. Ele é um formato que salva o ponto de vista exato da câmera 3D, onde você aponta o problema
atribui o responsável, quem vai resolver aquilo, um prazo e um status. Então, a partir do momento que o engenheiro calculista abrir o BCF, vai clicar ali, a câmera do software dele vai exatamente para o local do problema. Então, isso resolve muito a questão de ambiguidades na comunicação. Os conflitos encontrados na compatibilização vão gerando esses BCFs, como vão ser os relatórios de interferências, comumente chamados de issues. As issues encontradas durante a coordenação, elas podem ser classificadas como resolvidas, pendentes ou ignoradas. Assim fica registrado as alterações que foram feitas no modelo ao longo de cada etapa do projeto. Quem foi o responsável por essa alteração e por que aquela alteração foi feita. Como todas essas informações ficam centralizadas no CDE, qualquer mal-entendido que houver com o cliente ou com outros profissionais vai ser resolvido de forma mais ágil, porque as informações estarão ali de fácil acesso para entender o porquê que cada decisão na etapa de projeto foi tomada. Isso vai aumentar muito a sua produtividade e a sua segurança. O fluxo vai ser simples. O coordenador ele vai rodar o clash ali, um clash detection, vai identificar as interferências, ele vai ver as interferências, ele vai criar o BCF. Então ele descreve uma descrição clara, coloca o responsável e o prazo para a resolução daquele conflito. O projetista responsável de cada disciplina, ele vai abrir no próprio software dele, ele vai verificar ali a posição, o BCF vai deixar marcada a posição do conflito para ele, ele corrige o modelo e marca como resolvido. Depois, o coordenador valida a alteração e encerra o caso. Claro que não são todos os softwares que têm essa integração com o BCF integrada, então às vezes você vai depender de algum plugin ou então simplesmente usar uma plataforma externa especificamente para lidar com os issues. Isso também vai servir como um histórico. Se o mesmo problema apareceu 3 vezes, já está registrado ali o que foi pedido. Não depende mais da memória, de ter que lembrar ou de ter que ficar procurando um e-mail sobre algum problema que ainda está sem solução. Existem várias plataformas de colaboração para você gerenciar os BCFs, as issues em coordenação de projetos. Tem o Bincolab, que é uma plataforma europeia com foco em colaboração, boa para gerenciamento de issues, validação de regras, de padrões, tem um ambiente comum de dados, tem um CDE integrado, tem um visualizador IFC, então você recebe um IFC, você joga lá, ele vai visualizar o modelo 3D, e tem uma sincronização entre várias plataformas. Temos também o USBIM da AK Software, ele é bem presente no Brasil, também é OpenBIM, trabalha com IFC, compatível com a ISO e com o gerenciamento de issues. Tem também várias opções, tem o Bincolab, tem o ProjectWise da Bentley, e assim, outros diversos softwares que são ferramentas que agilizam muito a resolução de interferências. Para ferramentas específicas de issues, podemos usar o Solibri ou o Navisworks. E aqui no Brasil é bem comum nós usarmos o Docs da Autodesk. Para quem usa o Revit, ele já possui integrações ali com alguns plugins bem interessantes. Beleza, aí tem tudo isso aí de software, mas é uma grana, não é simplesmente vou baixar aqui e vou usar. Realmente tem um investimento que precisa ser feito para aderir a essas ferramentas. Mas às vezes você não vai ter de imediato e você quer começar a ter uma prática com um ambiente comum de dados, e aí a tua alternativa vai ser um Google Drive, vai ser um OneDrive, um Dropbox, que seja. Isso é possível, tá? É possível que você consiga utilizar o método usando uma nuvem, uma pasta na nuvem, mas vai exigir disciplina.
Você vai criar a estrutura das pastas, você vai seguir as 4 pastas, né, as 4 zonas que nós vimos aqui, e vai ter a primeira pasta, trabalho em progresso, a pasta compartilhado, a pasta publicado e a pasta arquivado. Depois você vai definir a nomenclatura de arquivos, qual que vai ser o padrão que você vai usar nas pastas, porque nós temos essas 4 pastas sugeridas, mas as subpastas, como elas estarão internamente, né, dentro de cada uma dessas 4, você tem a liberdade para padronizar da forma que você preferir, desde que isso seja padronizado entre todos os envolvidos no projeto. E é importante que você siga rigorosamente essa nomenclatura. Acabou o projeto estrutural, revisão 4, final. Projeto estrutural, revisão 4, final, final. Revisão 4, final, final, agora vai. Agora, você vai usar a nomenclatura que estiver definida no seu BEP. E é importante ter um cuidado, porque como você está usando uma pasta no Drive, você vai ter que fazer várias coisas manualmente. Então, é bom que você tenha uma planilha, pode chamar ela de controle de versões, que você vai registrar cada movimentação feita nas pastas. Então, na data tal, o arquiteto João moveu a revisão 2 para o compartilhado. Então, ele entregou para validação no dia tal. Essa planilha vai ser como você vai rastrear cada movimentação feita. E para tudo isso funcionar, tem que ter dono. Normalmente, o coordenador BIM é quem vai cuidar do CDE. Ele vai criar as pastas, vai publicar o que está aprovado, vai fazer os relatórios. Cada disciplina vai ter a obrigação de seguir o padrão de pastas e de nomenclatura de arquivos, subir os seus modelos na etapa certa, e todo mundo tem uma regra: não apagar e não criar pastas paralelas. Aí você pode escolher, se você é um coordenador BIM, você pode escolher limitar o acesso a quem edita, quem pode fazer o que em cada pasta, mas na nossa realidade muitas vezes nós mesmos fazemos a parte de coordenação entre nós, projetistas. Você vai ter que ter esse cuidado para não apagar as pastas. E também tem um outro ponto que nós precisamos colocar, que é o backup. Se a plataforma já faz um backup, ali no Google Drive tem um histórico de versões que você pode revisar, beleza, mas talvez não seja o suficiente. Então, defina quem vai fazer esses backups. Coloca um prazo, vamos toda sexta-feira baixar os arquivos e deixar salvo em algum outro espaço. Vamos guardar num disco externo ou em uma outra nuvem paralela. Como que vai ser esse backup de arquivos para evitar perdas? E principalmente se tiver na pasta publicado, a pasta que você já mandou o seu arquivo para coordenação, já foi validado, os outros projetistas já compatibilizaram, está ok, então ele vai para a pasta publicado. E essa pasta é importante que ela tenha um backup específico dela para questões técnicas até contratuais. E você não pode se perder nisso. O acesso deixa essa pasta por usuário para evitar que alguém apaga sem querer ou que edita algo que já também foi aprovado. E agora vamos para a prática. Eu quero que você escreva como que você se organiza hoje. A pasta no computador? Eu tenho uns 6 HD externos assim, com tanta coisa que é uma loucura. E como que você faz? É tudo no Drive? É Drive e HD externo? É grupo de WhatsApp? Você tem um grupo ali com você mesmo que você fica mandando várias coisas? É por e-mail? Como que você está fazendo a sua organização? Depois lista quais problemas que você já teve por causa dessa organização. É difícil de encontrar os arquivos? Já aconteceu de perder? Eu já tive um HD que simplesmente deu pau e eu fiquei louco com vários templates e famílias do Revit lá que foram em vão. E aí, como que isso acontece para você?
Em seguida, monte a estrutura de 4 pastas que nós vimos aqui na aula em um projeto real de vocês. Já pega o projeto que está rolando, comece a organizar as pastas ali, põe a mão na massa e bora. A ideia é que você sinta na prática como que vai ficando mais limpo a sua organização quando você padroniza as informações, tá? E para fechar, o BIM não é aquele modelo bonito, embora os modelos BIM sejam bonitos. Ele não é só isso, ele é fazer a informação chegar na hora certa, na pessoa certa. O que nós vimos aqui hoje foi justamente como garantir isso. Tem um ambiente comum de dados, um formato aberto para troca e registro de conflitos. Quando tudo isso entrar na sua rotina, aquele monte de problema típico que, eu não vi esse tubo, não tinha essa parede antes e aí agora deu interferência, ou o cliente pediu outra coisa, não é isso que está aqui, que está agora. Tudo isso passa a ser uma exceção e não a regra. E aí sim, o seu escritório consegue dar um passo a mais no BIM, porque o básico está organizado. Na próxima aula nós vamos ver como começar tudo isso de vez, tudo isso que nós vimos nas 4 aulas aqui, colocar a mão na massa, tá? Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima aula. Um abraço.